Muito boa tarde para você, está começando agora o SBT Sports Vale aqui na tela da Tega Mais SBT, começando uma sexta-feira de um jeito diferente, tá? O Lucas Tavares não está por aqui hoje, mas eu te faço companhia até a 1 da tarde. Então, já faz o seguinte, pega o seu celular e participa com a gente através do WhatsApp, que é o 12 991 84 8566, ou então através do meu Instagram, você coloca lá Pedro Coralha e participa com a gente, falando um pouquinho sobre o esporte aqui da nossa região, do Brasil e do mundo. E como eu falei agora há pouco com a Marcela, o São Paulo, o meu querido São Paulo, vacilou feio no Morumbi na noite desta quinta-feira. A risada é triste para o São Paulino, mas de muita alegria para o resto do Brasil, tá? Porque o Tricolor até começou bem embalado, abriu 2-0 com 2 golaços do Little Ferreira, que parecia que seria uma noite espetacular, uma quinta-feira com cara de quarta-feira do São Paulo, como diria o Hudson, ex-volante do Tricolor. O São Paulo fez 2-0, uma atuação até mesmo tranquila no primeiro tempo, com algumas chegadas, sim, do Alianza Lima, mas o São Paulo conseguiu controlar bem as ações no primeiro tempo. E aí depois, na segunda etapa, esse que aparece fazendo essa bela jogada pela ponta esquerda, abrindo o placar para o Tricolor, acabou sendo substituído, e aí a equipe peruana melhorou a sua atuação com algumas alterações, e aí o Alianza Lima acabou estragando a festa do São Paulo. A torcida que estava empolgada, né, com a atuação do Ferreirinha, também seria a segunda vitória consecutiva do São Paulo na Libertadores, acabou vaiando após o apito final. E com esse 2-2, o time de Zubeldia saiu apenas com um pontinho e aquela sensação amarga de oportunidade perdida. Você de casa está vendo os lances, o Ferreirinha indo muito bem de cabeça, né? Mesmo pequenininho, ele foi bem ali de cabeça, mas aí depois tivemos, esse é o primeiro gol? Acho que vai ser o primeiro gol agora do Alianza Lima. Olha a bobeira na marcação. Acho que é Ceballos, né, que faz o primeiro gol, diminui ali. Que golão, uma jogada muito bem trabalhada pela ponta direita. Já depois das alterações feitas pelo técnico Luiz Zubeldia, que não melhoraram o time e que acabou sendo muito criticado. E aí, o vexame, né? O meio campo também muito longe. O Wendel marcando no meio campo ali, cruzamento. E aí o Kelvin, que tinha entrado no segundo tempo, acerta uma bicicleta, uma puxeta, a bola pega no joelho, na canela e entra. Mas tá lá, 2-2. Essa foi a primeira vez que o Alianza Lima veio para o Brasil e não saiu derrotado. São 20 jogos no Brasil, 19 derrotas e um empate, que foi esse aqui contra o São Paulo. Depois desse péssimo resultado, coloco assim, contra os peruanos, o técnico Luiz Zubeldia falou um pouquinho sobre o jogo e principalmente também sobre as alterações que fez durante a partida. Imposible, en Copa Libertadores imposible pensar eso. Ferreirinha, con el desgaste que hizo y conociéndolo, es un jugador que si lo dejo más tiempo se me lesiona muscularmente. ¿Vos sabe la cantidad de lesionados que tenemos? ¿Qué quiere, que se nos lesione otro más? Es una obviedad. Es una obviedad. Es una obviedad, está cansado, cada vez que se lo ha exigido más tiempo de lo normal, ha sufrido lesiones musculares, que después lo tenemos 30 días afuera, 20 días afuera, que son 5 partidos, 6 partidos. Después nadie se pregunta, nadie se acuerda que Lucas está lesionado, que Oscar está lesionado, que los dos volantes están lesionados, Luis, Maya. Pues claro, sí, sale Ferreirinha, entra Wendel y nos fijamos en el cambio. Por supuesto que bien nos salió el cambio, pero no puedo permitir que se me lesionen los extremos, y más que no tengo extremos, tengo pocos extremos. ¿Por qué puse a Wendel? Bueno, por el lado derecho la alternativa es Cedric, por el lado izquierdo la alternativa es Wendel, hoy, o André. No tengo otro extremo de experiencia para manejar essa situação. E agora, me colocando um pouquinho até como torcedor, mas analisando bem o jogo de ontem, né? Ele fala na entrevista que ele precisou tirar o Ferreirinha porque ele poderia se contundir, e aí depois ter outros jogadores lesionados, como tem o Luiz, Pablo Maia e talvez o Ferreirinha, por isso que fez essa substituição. Mas aí ele fala, complementa na resposta, que não tem extremos, né? Aí no começo do ano, o São Paulo foi lá, liberou o Wellington Rato, Eric, aí ele quer colocar o André Silva de ponta, que é centroavante de origem.
aí coloca o Wendel, que é lateral esquerdo, para fazer a função. Enfim, Zubeldia aí muito criticado, seu vaiado ontem de campo e com certeza tá com a cabeça desse tamanho. Se tivesse perdido já tinha caído, mas com o empate ainda tem ali um banho-maria para cima do técnico argentino. Mudando um pouquinho de assunto, agora um assunto bem sério, bem triste. A partida ontem, também pela Libertadores, entre Colo-Colo e Fortaleza, ela está cancelada. Por quê? Depois de um tumulto que aconteceu fora do estádio, torcedores chilenos invadiram o gramado no estádio Monumental David Arellano, em Santiago. A partida estava empatada em 0-0 e foi por volta de 72 minutos, como você pode ver na tela, onde a confusão ficou feia e não teve como seguir, de acordo com a imprensa chilena. A invasão rolou porque dois jovens torcedores do Colo-Colo teriam morrido atropelados pela polícia antes da bola rolar, um de 18 e outro de 14 anos. A Conmebol então bateu o martelo e oficializou o cancelamento, alegando que o clube chileno e as autoridades locais não conseguiriam garantir a segurança para que a partida seguisse. E a gente pôde ver aí uma imagem muito feia, né? Assim, dessa briga dos torcedores invadindo, quebrando ali. É um estádio diferente e é um estádio que justamente tem uma marca ali, né? De histórica, de conservação. E esse vidro quebrado, os torcedores entrando no gramado, os jogadores fugindo, que não faz parte do futebol, tá? Não faz parte do futebol uma atitude como essa. Claro que existem muitos lados dessa moeda, é uma cebola, várias camadas, tem a questão policial também. O Chile vive um momento muito instável politicamente falando também, muitas questões, conflitos internos, questões sociais, mas aí às vezes o que acontece fora do futebol acaba interferindo também dentro das quatro linhas e foi uma coisa muito similar ao que aconteceu ontem lá no Chile. Marcelo Paz, que é o CEO da SAF do Fortaleza, apareceu em um vídeo momentos depois desse ocorrido e deixou claro que não tinha condição nenhuma de continuar o jogo. E ele fala um pouquinho, você vai conferir um trechinho agora do que ele falou no momento ali quente ainda, quando essa confusão aconteceu lá em Santiago. Bem, pessoal, estamos aqui em Santiago do Chile, no estádio Monumental. Acho que vocês acompanharam aí tudo que aconteceu de violência, né, invasão de campo da torcida aqui do Colo-Colo. O status do momento as duas equipes não querem voltar a jogar, nem Fortaleza, nem Colo-Colo. Esse é o sentimento, que não tem ambiente esportivo, né, não tem segurança, né, nesse aspecto. A ideia é que se evacue o estádio, e alguns torcedores ainda permanecem no estádio, não querem sair. Tem uma questão específica aqui no Chile, que a polícia não pode entrar no estádio, quem faz a segurança do estádio é segurança privada, então isso causa um pouco mais de dificuldade, né? E as notícias que a gente tem é que há um confronto da polícia com a torcida do Colo-Colo do lado de fora, em função de uma situação que ocorreu durante a partida, né? Me parece que é um atropelamento, situação aí meio grave. Então esse é o cenário. A gente está em contato com a Conmebol já procurou a gente algumas vezes. Acredito que a tendência é que o jogo não continue, mas não tem condição nenhuma de continuar, né? Então a Conmebol deve oficializar isso à medida que ela tiver alguma documentação, algo que comprove, né, que não tem mais condição de segurança. Mas é notório que não tem como. Mas a gente está em ambiente seguro, jogadores, comissão técnica, nossa torcida do outro lado é uma situação tensa também, porque nós não sabemos que horas eles vão poder sair. A polícia não vai conseguir nesse momento nem mesmo estar com a nossa delegação, né? E também não com a nossa torcida. Então é aguardar, primeiro, que o jogo realmente seja cancelado de alguma maneira, né? E segundo, a segurança que se possa ter para que a gente volte ao hotel e que os nossos torcedores possam voltar também para os seus lugares. Então é isso, e pedir a Deus que proteja todos. Uma situação muito complicada, passada pelo CEO do Fortaleza. Até momentos depois, a gente foi acompanhando um pouquinho do que acontecia. Os torcedores do Fortaleza que estavam no Chile tiveram que voltar para o hotel sem escolta, porque a própria torcida do Colo-Colo falou: é melhor vocês irem sem escolta porque o nosso problema não é com você, o nosso problema é com a polícia. E até a torcida organizada emitiu uma nota dizendo que terá uma vingança, enfim, uma situação muito conturbada. A partida está cancelada, o Fortaleza já está voltando para o Brasil, deve pegar o voo daqui a pouco voltando para o Brasil, porque tem partida agora pelo Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Então, uma situação muito complicada e a gente vai acompanhar agora. O que vai acontecer? O Colo-Colo vai ser punido? Vai ser suspenso? Vai perder os pontos? O que vai acontecer? A gente acompanha tudo aqui também no SBT Esportes. Bom,
Mudando um pouquinho de assunto, vamos respirar um pouquinho, vamos falar de coisa melhor, de quem estava descansando um pouquinho, se preparando para o Campeonato Brasileiro, que é o Santos, que segue em busca da sua primeira vitória no Brasileirão de 2025. E tem pedreira pela frente, viu? Pedreira vai encarar o Fluminense neste domingo aí, às 7h30 da noite no Maracanã. Entrou o hino aí do Santos, mas pode subir o hino do Santos, pode subir, não tem problema não. O Santos subiu, então o hino tem que subir também. O Peixe ainda não venceu, perdeu na estreia para o Vasco, fora de casa, e só empatou com o Bahia na Vila Belmiro, quando parecia que iria desencantar. A pressão está batendo forte no técnico Pedro Caixinha, que precisa sim mostrar serviço urgente. A esperança seria ele, Neymar Júnior? Quem sabe, hein? O camisa 10 treinou normalmente durante a semana, sem sentir nada, mas ainda deve começar no banco, seguindo o tal do protocolo aí de recuperação e tudo mais. Quem também pode estar de volta é o Soteldo, já que ficou de fora da última partida, ainda segue como dúvida. O Pedro Caixinha vai estudar ainda se ele vai para campo ou não. Fora isso, o time ainda tem uma galera no DM, que é o Rian e o Adelan, que estão na transição, enquanto o Zé Rafael e o Souza seguem com o tratamento, sem aí uma previsão de quando devem jogar. E ontem, como comentado aqui, o Santos venceu o Água Santa por 3-2 em um amistoso realizado no CT Repelé. 2 gols de Guilherme o Amado e um gol de David Washington. O Santos aí aproveitando esse tempo, lógico, para treinar, para acertar algumas coisas. Quem sabe Pedro Caixinha conseguiu também alguma solução, espelhar algo do Fluminense no Água Santa. Posicionamento, claro, que é um nível diferente, mas tudo é válido para saber se o Santos vai conseguir, enfim, vencer no Brasileirão 2025 pela primeira vez, tá? Vamos tomar uma água, respirar um pouquinho. Torcedores aí ainda se acomodando, tem derby no final de semana. Semana que vem tem Champions League aqui no SBT, então se prepara que daqui a pouquinho tem mais informação no SBT Esportes. Fica aí. Vem aí, a segunda Copa TH+ de Beach Tênis. Oferecimento: Laboratório Oswaldo Cruz. Você está assistindo SBT Esportes Vale. Oferecimento: está sem seguro ou proteção? A Vide é a solução. Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Ele tinha uma preocupação com o Brasil, de que o país se forma com a educação das crianças. E desse sonho nasce o Instituto Ayrton Senna. Nesses 30 anos, foram mais de 36 milhões de atendimentos a crianças e jovens em mais de 3.000 cidades do Brasil. Instituto Ayrton Senna, transformando vidas através da educação. Fala, chega mais vale! Aqui na nossa sala você encontra muita alegria, diversão e informação. Nós estamos aqui para te manter muito bem informado e conectado. Então sinta-se à vontade e seja a nossa companhia de segunda a sexta a partir da 1 da tarde aqui na TH+ SBT Vale. Da nossa família Pra sua família, chega mais vale! Você está assistindo SBT Esportes Vale. Oferecimento: está sem seguro ou proteção? A Vide é a solução. Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Estamos de volta, agradecendo a sua participação aqui com a gente, tá? Primeiro, o Thiago Arantes aqui, parceiro meu, jogava bola há muito tempo junto já, mandou uma mensagem dizendo assim: pô, cara, você segue sofrendo pelo São Paulo? Sigo sofrendo, irmão. É uma parada que não tem como. Zé Antônio, verdade. O Zé Antônio, amigo meu de Lorena, já esteve aqui participando com a gente, comentarista também, jornalista. Grande abraço, Zé. Cristiano Chuchu, também acompanhando a gente aqui, torcedor da Águia do Vale. Muita gente ligada já aqui, mandando um abraço pra gente. O Coimbra, corintiano também, mandando um abraço pra gente aqui. Uma galera acompanhando o SBT Esportes nessa sexta-feira, que também fala de futebol internacional. Por quê? As quartas de finais da Champions League, que passam aqui no SBT, que é a casa da Champions, você já pode se preparar porque na semana que vem acontecem os jogos da volta
dessa fase quartas de final. E quem vai trazer as informações é que um rapaz que vive muito bem, Lucão. Vive muito bem, João Venturi, rapaz, cada boletim que ele traz, não, diretamente de Berlim. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Pô, quando eu crescer, diretamente de Roma, diretamente de Paris. João Venturi traz um resuminho para vocês de casa do que está por ver na maior competição de clubes do mundo. Fala pessoal, semana que vem nós vamos conhecer todas as equipes semifinalistas da Liga dos Campeões. Essa semana a gente já tem uma amostra de quem largou na frente como favorito. Aqui em Madrid, o Real Madrid vai precisar de um milagre contra o Arsenal. O jogo lá em Londres foi difícil para a equipe espanhola. O Arsenal venceu por 3-0 e uma noite inspirada de Declan Rice, 2 golaços de falta. Agora o Real precisa de 3 gols de diferença para forçar uma prorrogação. Mas o Arsenal vive um grande momento, busca aqui a vaga semifinal, uma vaga que a torcida inglesa tanto espera desde 2009. Eu coloco nessa situação o Arsenal com um pequeno favoritismo, apesar de toda a tradição do Real Madrid. A gente sabe do que esse Real Madrid é capaz de fazer em noite de Liga dos Campeões. Mas o momento do Arsenal é muito bom. Outro que vai ter que lutar muito para conseguir essa classificação, só que fora de casa, vai ser o Bayern de Munique. Foi o único mandante da rodada que acabou perdendo 2-1 para a Inter de Milão. Perdeu lá na Allianz Arena, onde vai ser o palco da grande final da Champions no dia 31 de maio. Havia uma enorme expectativa da torcida alemã em ver a equipe sendo campeã europeia dentro de casa, mas agora ficou ainda mais difícil diante de um trabalho muito contestado do técnico Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique. A Inter favoritaça em casa para chegar a essa semifinal e quem sabe até a grande decisão, repetindo 2023, quando acabou perdendo na final para o Manchester City. O Paris Saint-Germain abriu uma boa vantagem contra o Aston Villa, 3-1 dentro de casa, agora vai para a Inglaterra, podendo perder por 1 gol de diferença, mas esse PSG está jogando um bolão, dos melhores times da atualidade na temporada. O Kvaratskhelia, que fez um dos gols na vitória por 3-1, encaixou direito nesse time do Paris Saint-Germain. O PSG, ao que tudo indica, com um pé e meio já na semifinal da Liga dos Campeões. E fechando essa fase de quartas de final, o Barcelona, que massacrou o Borussia Dortmund em Barcelona, 4-0 em noite inspiradíssima do trio de ataque, Rafinha, Lamine Yamal e Lewandowski. Cada um marcou gol nessa partida. O Rafinha é o grande destaque com 1 gol e 2 assistências. Soma agora 19 participações em gols nesta Champions, igualando o feito de Lionel Messi, à época que ele defendia o clube espanhol. E viveu isso em 2012, que foi a melhor época do Messi com a camisa do Barcelona em Champions League. O Borussia vai precisar de um milagre dentro de casa, vai ter o apoio da sua apaixonada torcida, da Muralha Amarela, mas o Barça, depois desta goleada, está com a classificação muito encaminhada desde 2019, que o Barcelona não frequenta a semifinal do maior torneio de clubes do mundo, e o Rafinha, candidato forte ao prêmio de melhor jogador do mundo ao fim dessa temporada. Na terça-feira, o SBT exibe ao vivo para todo o Brasil esse jogo da volta, direto lá da Alemanha, Borussia Dortmund e Barcelona. Quem sabe a gente vai já acompanhar a classificação do Barça, o primeiro classificado para a semifinal da Liga dos Campeões. De Madrid, João Venturi. De Madrid, parceiro. Aí sim, hein, João? Obrigado, irmão, sempre pela sua participação aqui com a gente. E quem participa com a gente também aqui, ó, alguns abraços pro Cacau e pro Lidiane da drogaria aqui do Jardim das Indústrias e também pro Miguel Marques, Miguelzão, parceiro corintiano, infelizmente, mas é parceiro nosso também, muito tempo de futebol com a gente aí no futebol amador aqui da cidade. Bom, seguindo um pouquinho com o futebol aqui da nossa região, digamos, do nosso estado, por quê? Neste final de semana, 2 semanas depois da final do Paulistão, tem Palmeiras e Corinthians mais uma vez agora pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Sabadão agora às 6h30 na Arena Barueri. Eu acho errado um derby acontecer fora de São Paulo e nesse horário no sabadão ainda, mas beleza. Bom, no lado do Verdão a situação não é das melhores, tá? Rafael Veiga, como suspeita de luxação, deve ficar de fora. A vaga dele deve ficar para Felipe Anderson, que entrou muito bem no último jogo, de verdade, ou então para o Maurício, fica aí a dúvida na cabeça do português. Para piorar, Lucas Evangelista também sentiu e foi direto para o departamento médico. Situação um pouco complicada no Palmeiras em questão de jogadores, mas a fase é muito boa
no Palmeiras, tanto no campo quanto no VAR. Já no timão, Memphis Depay deve voltar ao time depois de ser aí poupado. A dúvida da vez está na zaga. Gustavo Henrique ainda tenta se recuperar de um desconforto muscular e é dúvida. Hugo e Garro seguem fora. E o técnico vai ter aí que quebrar a cabeça para montar a defesa, montar o meio de campo da equipe do Corinthians para esse derby que vale muito, né? Lógico, vale os 3 pontos, como qualquer outro jogo do Brasileirão, mas é um clássico que a gente está falando aqui. Então, Palmeiras e Corinthians jogam amanhã às 6h30 lá na Arena Barueri e você tem que acompanhar porque realmente é um jogo grandiosíssimo. Rodrigo Garro, que está de volta ao DM do CT Joaquim Grava, ele está voltando a treinar, está tentando ficar 100%, segue tratando a sua tendinopatia patelar no joelho esquerdo. Que é departamento médico também, tá? Depois dessa recuperação toda, lá em Madrid, onde ele viajou na Espanha para tentar se recuperar, ele gravou um vídeo explicando que está empolgado e que segue tentando se recuperar para, quem sabe, voltar logo a dar alegrias para o Corinthians. Fala Fiel, estou aqui de volta. Continuando con un periodo de recuperación. Fueron días de mucho trabajo, de muchas cosas lá. Quiero agradecer a UDM do Corinthians por permitirme también y ayudarme con este proceso de recuperación, un cuerpo médico, con mucha voluntad de volver a jugar, de volver a compartir ahí un gramado con mis compañeros. Dios quiera que pronto esté ahí con vos y bueno, también obrigado por un mensaje de cariño. Para mí es muy importante. Así que nada, muitas gracias e tamo junto. E tamo junto, Garro. Quem sabe aí a torcida da Fiel. E vai Corinthians. E vai Corinthians, né? Pra onde eu não sei. Vai Corinthians, velho. É isso aí. Ó, mudando de assunto, vindo aqui pra nossa região agora, a Federação Paulista divulgou a tabela nesta quinta-feira dos jogos do Campeonato Paulista Feminino. Neste ano, apenas um time da região vai estar na competição, que é o Taubaté. 8 times estão na disputa, que começa agora, no comecinho do mês de maio já. O Taubaté estreia fora de casa contra a Ferroviária, lá em Araraquara. Ao final da primeira fase, explicando um pouquinho como funciona, os 4 primeiros colocados avançam para a disputa das semifinais do Campeonato Paulista. Enquanto os times que ficarem de 5º a 8º, eles se qualificam para disputar a Copa Paulista, que ainda não tem data para acontecer, e também ali vai receber outros times do futebol paulista que não participaram da primeira divisão do Campeonato Paulista esse ano, como por exemplo também tem a equipe de Pinda, tem a equipe de São José, que não estão participando esse ano da competição, estão se preparando para outras coisas, enfim, devem integrar aí uma outra competição e aí sim depois cair na disputa da Copa Paulista. Ainda da nossa região aqui, vamos mudar de esporte, sair da bola leve e para a bola pesada, porque o Farmaconde São José Basquetebol volta à quadra pelo Novo Basquete Brasil, o NBB, hoje às 8 horas da noite, encarando fora de casa o Caxias, lá longe no Rio Grande do Sul. O duelo é válido pela penúltima rodada da fase de classificação do torneio e tem uma importância direta na briga por uma melhor colocação para os playoffs. Na última rodada, os joseenses foram superados fora de casa pelo União Corinthians, tá? Não é o timão do Lucas aí, nosso diretor, tá? Por 77-76 em uma partida bem equilibrada e decidida no último lance da prorrogação, detalhes que só o basquete tem. Apesar do resultado, o time joseense já está garantido na próxima fase, né? Ocupa atualmente aí a 10ª colocação com 50% de aproveitamento, por isso que esse jogo é importante para tentar subir um pouquinho mais, para tentar decidir alguns jogos dentro de casa. Do outro lado, tem o Caxias do Sul, que também joga com interesse direto aí na classificação, buscando ainda uma vaga, já que está em 14º lugar, com aproveitamento bem abaixo, 35,5% na classificação. É um jeito diferente de se falar, né? NBB, quem está acostumado com futebol, se perde um pouquinho, mas por aproveitamento, vitórias e derrotas um pouco diferente do futebol aí. E agora, a equipe do Caxias também vem de uma derrota na prorrogação por 82-75 para a equipe de Mogi, que também é muito tradicional no basquetebol brasileiro. Agora o basquete tentando aí, né, mudou o patrocinador, tá de casa nova, tá de uniforme novo, tentando se classificar, e a gente vai acompanhar também aqui o esporte da nossa região, que segue muito bem embalado aí para os próximos meses. Para a gente finalizar aqui rapidinho, chegou a informação para a gente aqui também que daqui a pouco, nos próximos dias agora, devem ter anúncios
tanto na equipe do Taubaté quanto na equipe do São José para a disputa da Copa Paulista. Sim, futebol. As duas equipes vão participar, confirmar a participação nesse campeonato e breve deve ter alguns anúncios aí. Do lado do São José, o atacante contratado para o mata-mata, o Tanque, teve seu contrato renovado, deve ser anunciado em pouco também, já garantido para a Copa Paulista, e alguma situação também relacionada a alguns jogadores que devem permanecer no Taubaté para a mesma competição. Lembrando que o Taubaté não tinha intenção, mas por conta da boa classificação na competição na Série 2, vai participar. Outra equipe que podia pleitear a vaga aí da região na Copa Paulista é o Joseense, que chegou até as quartas de final da Série A4 do Paulistão, garantiu a sua vaga na Copa Paulista, mas decidiu não participar e aí abriu mão. Então outras equipes devem entrar nessa vaga para disputar a Copa Paulista. Muito bem, encerrado por hoje. Espero que você não tenha se chocado em casa com a ausência do Lucas, tá? Ele volta na segunda-feira. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência e a gente se vê aqui na programação da TH Mais SBT. Combinado? Bom final de semana, se cuide, juízo e segunda-feira tem mais. Tchau, tchau.